Olá, pessoal! Tudo bom? Tudo tranquilo aí, meus queridos? Vamos para uma aula de ciências, que eu sei que vocês adoram. A gente já falou do sol, já falamos da energia do sol, já falamos da luz do sol, já fizemos experiências do quanto uma coisa esquenta mais do que a outra, e já falamos também da importância do protetor solar, que protege a nossa pele, mas hoje nós vamos falar de uma coisa muito diferente. Hoje a gente vai falar do que são feitos os objetos. Do que é feito esse objeto? Página 168, já coloquei aqui para vocês verem. Encontrem aí para mim, por favor. Página 168, do que é feito este objeto. Aqui tem 3 fotografias. Estão encontrando aí, meus queridos? Meninas? Quer ver? Vou separar as meninas. Alice, Alicia, Beatriz, Gabriela, Manuela e Maria. 6 meninas. E os meninos? Felipe, João, Pedro, Pietro e Tiago. 2 times muito bons. Vamos lá? Módulo 7, do que é feito este objeto? Essas 3 fotos aí, gente, tem 1. O menino está usando um objeto para boiar na piscina. Ok. A menina está utilizando objetos para pegar água e areia em um dia quente. Certo. A menina está usando o capacete para proteger a cabeça enquanto anda de bicicleta. E o que a gente tem a ver com a ciência dessa história toda? Vamos ver isso aqui? Ó, vou ler esta parte aqui. Acompanhem comigo a leitura, tá? Em dias de calor, muitas pessoas se divertem ao ar livre. Observe os objetos que elas estão usando. Você sabe de que materiais eles são feitos? O 1, o 2 e o 3? 1. Olhem para a fotografia do menininho na boia que eu vou ler. Seria correto usar uma boia feita com um material que afundasse na água? Não, né? A boia é feita justamente para a gente não afundar. Se é feita com objeto que afunda, não serve a sua função. Fica completamente sem ser cumprida, né? E a 2. Para brincar na areia, seria apropriado utilizar um objeto que esquentasse muito com o calor do sol? Por quê? Se esquentasse, gente, pobre da menina não ia conseguir nem pôr a mão na pazinha, nem no balde. Ia ser uma coisa desconfortável, nem ia ter graça. Quem ia querer brincar com um brinquedo que fica quente quando fica no sol? Justamente um baldinho que é para brincar na areia? Não dá, né? E o 3. Seria útil usar um capacete que se quebrasse facilmente? Um capacete, né, para proteger as cabeças? Vai pôr uma coisa que quebra? Não protege nada, então não cumpriria a sua função. Então não seria útil, né? Seria uma coisa inútil, só decorativa. Não protegeria. Então, o material de que são feitos esses objetos são muito bem pensados, justamente para cumprir a função a que eles se destinam. Por exemplo, uma boia tem que ser feita com material que faça boi, que boie também. O material que vai para brincar na praia tem que ser um material que não esquente. E um capacete tem que ser um material resistente. Na outra página, a gente vai falar um pouquinho também do mesmo assunto, sobre os materiais de que são feitos os objetos. Os materiais. Vários tipos de objetos são utilizados no dia a dia das pessoas. Os objetos têm finalidades diferentes de acordo com as suas características. Um precisa ser transparente, outro precisa ser macio, outro precisa ser duro, entre outras. Por isso são feitos de materiais diferentes. Se a gente for pensar bem, ó, esse objeto aqui é feito de borracha, o lápis é feito de madeira, uma canequinha, por exemplo, de café é feita de cerâmica, por exemplo, uma colherzinha para mexer o café, ó, é feita de metal. Cada coisa é feita com material adequado. É isso que a gente vai trabalhar neste módulo de ciências aqui, nós vamos aprender bastante. Prestem atenção nessa imagem aí, ó, isso é um quarto, né? Por que eu sei? Porque tem uma cama, né? Parece uma cama, tem um tapete, uma mesa, uma cadeira, um cesto de lixo e um armário. E um vidro na janela, uma janela com vidro, feita de vidro, né? Quais são os objetos presentes neste quarto? Então vamos relembrar. Armário, que serve para guardar coisas, a cama para dormir, o vidro
para deixar a janela para entrar a luz, ao mesmo tempo proteger para não chover dentro do quarto. Então não entra chuva, não entra vento, não entra poluição. O que mais? A cadeira de plástico, feita de plástico, ela é feita para sentar. O móvel de madeira é feito para fazer tarefa, fazer desenho, usar o computador. O tapete é feito de tecido. Para que ele é feito? Para aquecer o ambiente, para deixar bonito. Tem o cestinho de lixo para guardar o lixo. Tem a colcha da cama para deixar bonito e para aquecer. Então, aqui a gente consegue responder a primeira e a segunda. Quais são os objetos presentes neste quarto, para que eles servem, e quais são os materiais usados na fabricação desses objetos. O armário é feito de madeira. As almofadas e a colcha da cama, feitas de tecido. O vidro é utilizado para fazer a janela. O plástico é utilizado para fazer a cadeira. O móvel é feito de madeira, o metal é usado para usar o cesto de lixo, para fazer cesto de lixo, e o tecido é feito para fazer o tapete. Na verdade, o vidro não é feito para fazer a janela, né? Ele é feito para finalizar o trabalho, né? A janela é por onde passa a luz e onde protege a casa, mas aquela parte que reveste a janela pode ser feita de vidro. Depois tem uma outra portinha que é feita de madeira, mas nesse caso aqui a gente presta atenção no vidro que é utilizado para isolar a passagem da água, no caso de chuva ou se for lavar, né? Para proteger o imóvel, a casa da gente. Virando a página, vamos falar mais sobre isso. Os materiais e seus usos. Como você viu, os objetos podem ser fabricados com materiais diferentes, como a colcha feita de tecido, o armário feito de madeira, mas o mesmo material pode ser utilizado para fabricar coisas diferentes. É verdade. Aqui a gente tem exemplos, Observe os objetos a seguir e identifique de que materiais são feitos. Use as palavras do quadro. Então, a gente vai usar cerâmica, vidro, tecido, plástico, madeira, borracha, metal e papel. Vamos lá. Vamos fazer junto? Olha lá. O pneu e o elástico são feitos de borracha. Então, usei a palavra daqui, a palavra borracha aqui. A mesa e aqui essa caixinha, ou um cesto, né, ou engradado, podemos chamar assim, aqui ele chama caixa, é feita de madeira. Também tirei daqui a palavra madeira. E esse daqui, garfo, faca e colheres, que formam os talheres, né, e as chaves são feitas de metal. E a louça sanitária ou jarros, eles são feitos de cerâmica. Na outra página tem mais coisa, O pote aqui, o pote, o copo e a jarra são feitas de vidro. O lençol, a fronha, a manta, a toalha e a mochila são feitas de tecido. Aqui, os potes e as caixas são feitas de plástico. E o jornal e os livros são feitos de papel. Tranquilo? É só colocar embaixo das imagens o nome do material de que é feito isso aí, tá bom? Diferentes materiais podem ser usados na fabricação de um mesmo objeto com base nos objetos na atividade anterior. Anote no quadro abaixo os materiais utilizados na produção de um mesmo objeto. Por exemplo, as jarras, As jarras podem ser feitas de cerâmica ou de vidro. E os potes? De plástico ou de vidro. Nós sabemos que tem também, né? E as caixas? Podem ser feitas de madeira, de plástico, até eu acrescentei aqui papel. Por exemplo, uma caixa de sapato, né? Ela é feita de papel. Então, eu acrescentei papel aqui. Então, são materiais diferentes para fazer a mesma coisa. Isso é bem bacana também. Isso mostra que um material, ele não é usado para um único fim, uma única finalidade. Ele serve para muitas coisas. Essa última atividade aqui, pessoal, vocês não vão escrever nada, mas eu gostaria que vocês pensassem a respeito, porque esta casinha é muito esquisita. Sabe aquela musiquinha, era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada? Ninguém podia entrar nela, não, porque na casa não tinha chão. Esta não é engraçada, ela é esquisita, ou esquisita, falando direito. Leitura. Será que um objeto pode ser feito com qualquer tipo de material? Alguns sim, né? Nós vimos aqui na atividade anterior.
Para refletir sobre isso, acompanhe a leitura do texto a seguir. Vão ver, hein? A casinha esquisita. Era uma casinha até muito bonitinha, pintada de amarelo com bolinhas. Tirando isso, ninguém imaginava que houvesse tanta maluquice. Uma vez entrei escondido nela e já achei estranho. A maçaneta da porta era de algodão. Oh, mas susto maior foi quando vi o lado de dentro. A sala só tinha objetos esquisitos. Um sofá de argila com uma mesinha de centro de papelão, uma mesa grande de couro e 4 cadeiras de carvão. A cozinha, então, nem se fala. Pratos de isopor e copos de madeira ficavam em cima da bancada de papel. Olha que coisa doida! As panelas de borracha, como, gente? Estavam penduradas em cima do fogão de ouro. Outra maluquice. E os talheres, adivinhem, eram de cortiça? Não dá, né? Tudo aqui feito com material nada a ver. Não era o material mais correto para a finalidade do objeto, né? As coisas têm que ser feitas para funcionar. E foi só isso que vi. Saí correndo antes que ficasse maluco com tanta esquisitice. Agora vamos pensar. Quais objetos da casa foram fabricados com materiais inadequados para o uso? Quase tudo, né, gente? A mesa, a panela, o fogão. Nossa, a gente teria que ler tudo de novo. Como é que os talheres são de cortiça? Não pode. A bancada de papel? A panela de borracha? O sofá de argila, gente, aquela massinha feita de barro? É sentar em cima e quebrar, né? Mesinha de centro de papelão, não ia poder pôr nada. A mesa grande de couro e 4 cadeiras de carvão. Gente, completamente doida a pessoa que fez essa casa. Uma panela poderia ser feita de borracha? O que vocês acham? Igual borracha de pneu de carro? O que ia acontecer se pusesse essa panela no fogo? Ou no forno? Ia derreter, né? E ainda ia sujar muito o fogão. Aí ia dar um trabalho depois limpar. Ou seja, impossível usar uma panela de borracha para cozinhar. Então esse texto quer dizer o quê? Que tudo aqui é maluco porque nada é adequado. As coisas têm que ser feitas com o material correto para o seu uso. Tá bom? Essa aula de ciências é bem curtinha. A gente vai começar a falar um pouquinho dos materiais. Na próxima aula vamos falar um pouco mais. Vamos falar de bicicleta, de moradia, de janela. Vamos falar de metais, madeiras e plásticos, muitas coisas na próxima aula. Então, qual que é a tarefa para vocês fazerem em casa? Pensar a respeito do material e fazer essas 2 páginas aqui, 170 e 171. Bem tranquila de fazer, tá bom? Fiquem bem, se cuidem, fiquem em casa, curtam as famílias de vocês. Amanhã nos encontramos para uma aula de artes, tá bom? Beijo, queridos. Até amanhã. Tchau, tchau.